Olá, tudo bom? Pra quem não me conhece, professor de defesa pessoal e o servo cristão. Hoje eu queria comentar com vocês, sobre a diferença dos anabolizantes, né, e dos suplementos alimentares, que muitas das vezes as pessoas entendem que são a mesma coisa, né? E na verdade não são em si. O suplemento nada mais é do que uma mistura, né, de vários elementos, né, carbônicos, né, elementos carbônicos não, elementos de carboidrato, elementos de sais minerais, carboidrato, lipídios, né, e por aí vai. Já o anabolizante, ele tem muito a ver com hormônios, né, com agitação de alguma forma de, vamos colocar, de... O anabolizante, ele é muitas vezes utilizado para animais, sabe? Tipo, e muitas das vezes o ser humano utiliza disso, né, sabe? Às vezes algum animal precisa de utilizar, né, algum certo tipo de coisa, né? E muito dos anabolizantes que é utilizado para animais, né, algum deles, o ser humano injeta nele próprio, sabe? Então, o anabolizante ele modifica muito, muitas das vezes, a voz, né, da pessoa, né? Ele enche mais as musculaturas, mas não é uma coisa assim saudável, né? Porque quando você, vamos colocar assim, então o anabolizante ele tem efeitos colaterais muito negativos, né? Já os suplementos alimentares, os efeitos deles é diferente de um efeito anabolizante, né? Logicamente que você vai crescer, logicamente que você vai ter algumas coisas, sim, mas o suplemento alimentar, a indústria, né? É quando você muitas das vezes não tem, por exemplo, você não tem tempo de ter uma alimentação muito regulada. Hoje em dia a gente sempre corre para um, corre para outro, essas coisas. Os suplementos alimentares, eles suprem a algum momento aquele nutriente, não só que esse não deveria ser o caso, mas muitas das vezes substitui alguns alimentos, sabe? Que a gente não tem, às vezes a pessoa tem dificuldade de reter os alimentos, reter algum certo tipo de coisa, e ele vai lá e faz e você cria aquela expectativa que você quer. Só que ele é mais demorado para você criar musculatura, rigidação, porque ele é um processo longo, graduativo. Já o anabolizante é um processo já instantâneo. E como eu falei, ele é um processo que ele não é um processo normal. Porque quando o suplemento, a alimentação suplementar, o seu corpo vai se acostumando com aquele alimento, né? E tem a rotulação lá embaixo. Só que logicamente que nem todas as rotulações é tudo aquilo que os caras estão colocando ali dentro. Mas grande parte daquilo lá é verdade mesmo. Só que o suplemento ele é totalmente diferente, porque o efeito dele é desproporcional. Que muitas das vezes, por exemplo, às vezes pessoas, mulheres, por exemplo, que utilizam do anabolizante, né, para o crescimento muscular, crescem as vozes, começa a criar pelos, sabe? Mais pelos, né? Que de costume em alguns lugares que nunca teve e começou a ter. Para o homem, né? Alguns homens começam a ficar
ereto não, começa a ficar, como é que eu vou falar? Tá, o membro inferior dele lá, aquele masculino nosso, né? Ele para de produzir alguma ação para nós ficar excitado, aquela coisa toda assim, quando a gente vai lá na hora do ato sexual, né? Então, o suplemento não, a anabolizante, ele diminui essas questões, sabe? Que ele vai ter muito hormônios, né? Porque o nosso corpo já produz hormônios, você tá entendendo? Nosso corpo já produz hormônios. Só que você vai jogar mais hormônios pro nosso corpo. Então o nosso corpo ele vai ficar desregulado, né? Desequilíbrio, né? Fisiológico, né? Hormonal. E muitas das vezes esse daí acaba acontecendo esse tipo de coisa ou acaba realmente as pessoas falecendo, porque o corpo ele não foi feito para ser injetado, né, coisas nele, né? Então assim, quando você injeta algo que o seu corpo já produz, né, e você vai colocar mais produção daquilo lá, o seu corpo não vai conseguir, porque o seu corpo é mais ou menos uma indústria, né? E você está produzindo ali aqueles equipamentos, aquela coisa toda. E quando você pega, vamos colocar um funcionário, né, para ter mais capacidade de produzir uma coisa que ele não foi construído para produzir, né, não foi colocado para produzir, ele vai começar a fadigar, cansaço, né? Então nosso corpo ele vai produzir menos, né? Ele vai começar a fechar algumas portas, né? E o anabolizante é isso, ele começa a fechar algumas portas. E os suplementos alimentares, ele é muito, tipo assim, logicamente que a gente tem que ir no nutricionista, temos que verificar lá com o nutricionista qual seria o melhor forma de utilizar os suplementos alimentares, a melhor forma de produzir esses suplementos no seu corpo. Logicamente, você vai lá e utiliza dos suplementos. Mas os suplementos com anabolizantes, o suplemento é diferente do anabolizante, por esses detalhes. E muitas das vezes as pessoas não sabem diferenciar o que é suplemento, o que é anabolizante, né? Aí depois fala que tudo é a mesma coisa. Vamos deixar um estudo aí, pode estudar aí, pode verificar aí, ó, o que é anabolizante, o que é suplementos alimentares. Você vai colocar função do anabolizante no corpo, função do suplemento no corpo. Quais são os efeitos do anabolizante no corpo? Quais os efeitos do suplemento? Qual as consequências do anabolizante no corpo? Qual a consequência dos suplementos alimentares no corpo? Hoje em dia também tem pesquisa, a gente consegue pesquisar de cabo a rabo. Tem o Google, né, você vai lá, pesquisa, tem sites confiáveis para pesquisar sobre isso, tem o YouTube para falar sobre isso, profissionais da área, sabe? Para te falar, né, nutricionistas para te indicar aí, te falar realmente como funciona, certinho? Eu só queria deixar essa análise aí que eu achei que eu deveria fazer para vocês, para as pessoas ficarem mais ligadas, certinho?